turminha do nono ano, e aí, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem aí, se cuidando, se protegendo, né? Então, vamos dar continuidade aí, vocês estão pegando material novo, agora nono ano, né? Caprichando aí. Espero que vocês continuem fazendo todas as atividades dos seus professores, porque os professores precisam que vocês continuem o foco, que vocês continuem, certo? Fazendo tudo direitinho, porque quem não fizer tudo direitinho vai ter consequências gravíssimas no final do ano. Então, o conselho que eu dou para vocês é que façam todas as atividades dos seus professores, certo? Então, para quem não me conhece ainda, sou professora de geografia, certo? Sou professora Isana, professora de geografia. Então, tem o pessoal aí, muita gente já que já me conhece, né? Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos, aos nossos estudos, e quero que vocês caprichem aí nos estudos e acompanhem, por favor, minha gente, acompanhem direitinho, porque o sucesso de vocês é garantido, certo? Então, a mensagem que eu deixo para vocês agora é foco, força, e sejam bem determinados, certo? Sejam determinados, porque determinação faz com que você tenha um futuro brilhante. Se você faz hoje, planta a sementinha hoje, que aí amanhã, no futuro, você vai colher bons frutos, certo? Então, vamos lá com a aula de geografia. Então, quem está com o livro já aí, já foi no colégio, já pegou o material, já está ansioso aí para começar a estudar, quem está com o livro pode aí abrir o material aí na página 12. Nossa aula de hoje vai da página 12 até a página 21, certo? Então, nós vamos falar sobre os sistemas capitalistas, o sistema socialista, que é bem interessante, certo? Falar sobre esse assunto. Então, nós temos aqui esse primeiro slide. Então, o período após a Segunda Guerra Mundial, marcada pela regionalização do espaço mundial, tivemos aí dois sistemas opostos, que foi o sistema capitalista e o sistema socialista. Então, os Estados Unidos da América, Estados Unidos, e a República Socialista Soviéticas, né, que era mais conhecida aí por Rússia, firmaram-se como os estados mais poderosos do mundo, em termos econômicos e militares. Então, os Estados Unidos, ele comandava o bloco o quê? Capitalista. E a União Soviética comandava o bloco o quê? Socialista, certo? Então, o mundo dividido aí em capitalista e socialista. Então, o capitalismo é um sistema econômico, certo, e social que surgiu na Europa durante a Idade Média, entre os séculos XI e XV, e substituiu o feudalismo. A burguesia e os proletariados são as duas classes sociais que geram tensão na sociedade capitalista, pois a burguesia detém os meios de produção, certo? Então, a burguesia são os donos, os proprietários, certo? Eles que detêm o meio de produção, eles têm as máquinas, eles têm os equipamentos, eles têm a matéria-prima, eles têm as terras. Então, eles são os burgueses, o que a gente chama de rico. E os proletariados são quem? Os trabalhadores, que muitas das vezes são mal pagos e têm direitos trabalhistas negados. Então, nós temos aí o sistema econômico, que é o capitalismo, certo? Onde nós temos os burgueses e os proletariados. Burgueses, resumindo, é o quê? O dono, o proprietário de terra. E ai, me perdi. Passando um carro de som aqui. Os burgueses e os proletariados são os trabalhadores, certo? É quem está ali exercendo, né, seu trabalho e que muitas das vezes são mal pagos. Que é aí um pouquinho do nosso sistema, que é o sistema capitalista, que hoje vigora aí também em vários países do mundo e no caso do Brasil também. Então, nós temos as fases do capitalismo. Aqui nós temos a fase comercial. A fase comercial ela é marcada pela expansão marítima, certo? Das grandes navegações, que aí vocês observam que começam as rotas, certo? A rota da prata, a rota do açúcar, a rota das especiarias, a rota dos escravos, então começou a comercialização, certo? E aí vocês observam no mapa essa questão das setas, então a comercialização, essa rota. Capitalismo industrial. É o quê? Introdução de novas tecnologias para ampliar
Processo de produção. Um exemplo do capitalismo industrial é o quê? Utilização da máquina a vapor. Então, naquele período, a indústria não tinha essa tecnologia avançada. E quando chegou a máquina a vapor, eita, era o máximo naquele momento. Então, esse é o capitalismo industrial. Capitalismo financeiro é a fase atual marcada pela integração entre capital industrial e capital bancário. Consolidou após a Primeira Guerra Mundial, 1914 e 1918. Uma das formas da indústria garantir dinheiro para investimento é vender cotas de suas empresas, ações e em bolsas de valores. Então, aqui é o financeiro, né? E aí a parte de quê? Das garantias dos investimentos. Então, o capitalismo financeiro fazia esse estudo, né, para as empresas, para ver qual era o melhor ação, qual era o melhor local para estar fazendo esses investimentos. E aí nós temos características do capitalismo. Então, algumas características do capitalismo. Propriedade privada do meio de produção, economia de mercado, lei da oferta e da procura, concorrência, trabalho assalariado e lucro. O principal objetivo do sistema capitalista é o lucro, que é o capital, certo? Então, propriedade privada, todas as lojas, empresas que são privadas são características do capitalismo. Economia de mercado, lei da oferta e da procura. Vocês já ouviram falar de lei da oferta e da procura? Por exemplo, se eu tenho... Você chega numa loja e tem 10 escovas dessa. Você tem 10 escovas dessa. 10 não, 100 escovas dessa. Você chega em uma loja que só tem 2. Então, a loja que tem 100 escovas dessa, geralmente ela vai passar um período, ela não vai conseguir vender todas as escovas, e aí, com o tempo, ela vai fazer promoção, porque o povo não quer comprar mais, e aí tem um outro local que só tem 2. Geralmente, o preço vai o quê? Subir. Então, lei da oferta e da procura. Então, quando eu tenho muito produto, a tendência, o preço é cair. Se eu tenho pouco produto, o preço ele vai subir. Por exemplo, no período da moda, surgiu uma moda lá do óculos tal. Que legal! Aí, naquele momento da moda, o preço vai estourar. Vai ser tudo muito caro. O óculos vai ser muito caro. Mas depois que passou aquela moda, ninguém mais quer, o preço vai fazer o quê? Cair. Lei da oferta e da procura, certo? Concorrência é normal, né? As lojas têm concorrência, trabalho assalariado os funcionários receber o salário e o lucro, como eu já falei, né? O lucro, o principal objetivo aí do capitalismo é lucrar, gerar renda, certo? Aviso, propriedade privada, entrada proibida. Então, era comum ver essa sinalização, essas placas aí, para as pessoas não entrar, certo? A acumulação de capital gera desigualdade social e formação de classes, né, classe de renda baixa, média e alta. Então, é outra característica do sistema capitalista. Então, essa desigualdade social, formação de classes. E aí nós temos classe alta, classe média, classe baixa. Então, nós temos quem é rico, quem é pobre. E nós temos aí a classe média. Então, é outra característica do capitalismo, que é essa questão dessa desigualdade social. Muitas pessoas com pouco capital e poucas pessoas com muito. Quer dizer o quê? Muitas pessoas sendo pobres e poucas pessoas sendo ricas. E aí vocês observam na imagem aí, observe, olha que lindo, que beleza, que estrutura desse prédio lindo. Do outro lado, a favela. Então, é muita gente que vive nesse prédio? Não, pouca gente. Agora, no lado esquerdo, é muita gente que vive na favela? É muita gente que vive nas favelas, certo? Então, é uma característica, pontos negativos aí do capitalismo, que essa desigualdade social, as pessoas, nem todo mundo tem, né, condições de morar em um local melhor. Por quê? Porque o sistema faz isso, né? O sistema gera essa desigualdade social, porque a renda das pessoas vai ser, né, alguns maior, outros menor. E aí vocês observam aí nessa pirâmide, 46% das pessoas têm uma renda familiar de até R$ 1.356. Então, olhe,
46%. Então, a maior parte da população, certo, tem essa renda aí. Nós temos aí quase a metade da população no Brasil. Então, quase a metade da população do Brasil é pobre, certo? E aí nós temos as outras classes sociais distribuídas. Observe aí, 1% de brasileiro está no topo aí da pirâmide, 1% recebe mais de 13 mil reais. Então, a gente já percebe, né, essa desigualdade social que é imensa, certo? E aqui nós temos, né, as transnacionais, as corporações, e aí vocês, acredito que vocês conhecem aí muitas dessas marcas, né, Nestlé, Coca-Cola, Kraft, Johnson Johnson, P&G, então elas são conhecidas no mundo todo, e essas corporações visam o quê? São corporações capitalistas, né, são dos sistemas capitalistas que visam a acumulação de capital, certo? Que visa a exploração do trabalhador, e acúmulo de renda, acúmulo de capital, acúmulo de lucro, certo? Será que eu estou muito rápida? Mas vamos lá. E aí, vamos ao sistema socialista. É um sistema econômico, político e social que propõe a construção de uma sociedade sem classes sociais e sem desigualdade. Defende a extinção da propriedade privada, com o Estado passando a controlar a economia e os meios de produção, tentando distribuir de forma justa bens e serviços à população, tais como saúde, educação e habitação. Aqui é um pouquinho do sistema socialista, certo? O sistema socialista, diferente do capitalista, no socialismo ele não quer essa desigualdade social, ele não quer essa grande quantidade de classe social. Ele quer, o principal objetivo do sistema socialista sempre foi, sempre foi essa igualdade, certo? Essa igualdade entre controlar a economia. Então, há algumas características do socialismo. Estatização, que é o governo, né, dominar aí as empresas, economia planificada, pleno emprego e relação social. Então, a economia planificada, a economia controlada pelo governo, o governo vai lá, faz assim, ele faz lá a sua análise, né, e começa a colocar em prática para toda a população. Pleno emprego é que todas as pessoas consigam um emprego, né, então consigam a renda mínima, pelo menos, para sobreviver, que as pessoas vão ter, né, praticamente os mesmos objetivos, as pessoas vão ter, né, o mesmo acesso. A Rússia foi o primeiro país a adotar o sistema socialista, que ocorreu na Revolução Russa, em 1917. Em 1922, formou-se a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que ela é constituída por 15 países, certo? Após a Segunda Guerra Mundial, países do leste europeu e outros da União Soviética. O modelo do governo instaurado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas não seguiu as propostas originais do socialismo, sendo que favoreceu uma classe de burocráticas estatais. Aí a gente começa já a observar alguns pontos complicados. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas chegou a ter indicadores sociais semelhantes aos dos países capitalistas ricos. E aí a gente observa, né, um pouquinho dessa experiência russa, então, formada por 15 repúblicas, grandes gastos com armamentos, 50 milhões de mortos no regime, ideologia marxista, leninista e stalinistas. Então, foi uma experiência que teve muito investimento, né, mas que não teve tanta coisa positiva. E aí vocês observam 50 milhões de mortos no regime. Então, o mundo foi dividido em dois grupos de países, liderado pelos Estados Unidos e outro liderado pela União Soviética, que era o chamado mundo bipolarizado, que era um mundo dividido em país capitalista e país socialista. Mas se vocês observarem no mapa, essa partezinha de verde são os países capitalistas, e a partezinha de laranja, meio avermelhado, são os países socialistas. Então, os países capitalistas fazem parte da maioria, certo? Então, os socialistas eles tinham força, mas essa força foi sendo perdida aos poucos.
Foi uma guerra indireta entre Estados Unidos e União Soviética pela hegemonia mundial. Por quê? Aí eles queriam, a briga era, né, porque quem conseguisse firmar seu sistema econômico conseguia, né, influenciar o mundo todo. Né? E aí ter força, outro carro de som, meu Deus. Então tinha força, né, mundial, ia ser assim, muito potente no mundo todo. Então foi o mundo quando aconteceu aí, como começou a Guerra Fria. A Guerra Fria foi essa disputa ideológica entre Estados Unidos, principalmente, e a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Foi um conflito que, por que chamado Guerra Fria? Porque foi um conflito ideológico, não foi um conflito armado, foi ideológico, disputas, certo? Disputas para ver, né, quem conseguia vencer. E aí nós temos, durante a Guerra Fria, era comum regionalizar o mundo em 3 mundos. Então, durante esse período da Guerra Fria, teve esse processo de regionalização, que era o primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Então, primeiro mundo, os países capitalistas desenvolvidos e industrializados, certo? Países capitalistas desenvolvidos e industrializados, primeiro mundo. Segundo mundo, formado por países socialistas, como China, União Soviética, Polônia. Terceiro mundo, países subdesenvolvidos como Brasil, Marrocos, Bolívia e Egito. Esse foi um tipo de regionalização dos 3 mundos, principalmente durante o período da Guerra Fria, certo? E a União Soviética deixou de existir em 1991, mas foi se fragmentando ao longo da década de 1980, culminando na falência do Estado, pois este ganhava mais dinheiro com armamentos e com custeios do regime do que com os outros setores da economia, não conseguindo concorrer com as potências capitalistas. O fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi simbolizado pela queda do Muro de Berlim. Então, foi quando, né, realmente aconteceu esse fim dessa União Soviética, foi quando eles conseguiram, né, derrubar a queda do Muro de Berlim, foi quando eles conseguiram fazer esse equilíbrio, né, eles conseguiram todo esse apoio. Aqui nós temos a teoria da vaca, não tem no livro de vocês, né? Por exemplo, no socialismo, você tem 2 vacas, o governo toma uma e dá uma para seu vizinho, que não tem nenhuma. Essa era a ideia do socialismo, né? Dividir, igualdade para todos, que todo mundo tivesse acesso. Se você tem 2, bora dividir com o seu vizinho que não tem nenhuma. Comunismo, você tem 2 vacas, o governo toma as 2 e dá a você diariamente um pouco de leite. No comunismo era essa questão, né, da divisão e de doação. Fascismo, você tem 2 vacas, o governo toma as 2 e vende para você o leite. Nazismo, você tem 2 vacas, o governo mata você e te toma as 2 vacas, no nazismo. Burocracia, você tem 2 vacas, o governo toma as 2, mata uma e joga fora o leite da outra. Democracia, você tem 2 vacas, vende as 2 para o governo, se muda para a cidade e arruma emprego público. Anarquismo, você tem 2 vacas, mata as 2 e faz um churrasco. Capitalismo selvagem, você tem 2 vacas, vende uma, compra um touro e o governo toma os bezerros como imposto de renda. Aqui é uma maneira de uma resenha, certo? De uma resenha, mas que tem realmente o significado, certo? Do contexto né, de cada teoria aí, certo? De cada sisteminha, certo? É bem interessante. E aqui nós temos uma propaganda e consumismo, né? Então, hoje as pessoas estão sendo influenciadas pela mídia, porque o sistema capitalista, ele quer isso, influenciar as pessoas para que as pessoas consumam, as pessoas comprem. Ah, olha aí as marcas, um monte de marca. A televisão mostra para a gente o quê? Diariamente, esse avanço aí, esse monte de marcas aí introduzida no nosso dia a dia para a gente comprar, comprar, comprar e comprar. Esse é o sistema capitalista. Então, nós temos aqui PIB, renda per capita e distribuição de renda. Aqui é uma crítica, certo? Primeiro, produto interno bruto, está ali o produto, né, no geral. A renda per capita é o quê? Renda por cabeça,
Esse é o significado de renda per capita, e aí vocês observam que cada um tem um pouquinho, e distribuição de renda. Quem foi que levou quase tudo? Então, uma pessoa levou quase todas as frutas, e aí ficou um pouquinho, a metade de cada maçã, né, para 3 pessoas. E aí vocês observam que a distribuição de renda no Brasil e no mundo todo acaba sendo desigual. Um com muito e pouco, um com muito e muitos com pouco, certo? Eu acho que a aula foi legal hoje, eu acho que deu para entender direitinho o contexto, eu acho que vocês vão, né, não vão ter dúvida. Então, abram aí o livro de vocês na página 23. Agora é hora da atividade. Vamos caprichar? Quero ver todo mundo participando aí na atividade. Então, desde já, eu quero explicar para vocês como será a atividade. Então, vocês devem copiar a pergunta, nós vamos responder uma ou duas questões aqui, e vai ficar uma questão para casa. Vocês devem responder em casa, né? Aí, quando terminar de assistir a aula, você já responde essa última questão. Então, ao finalizar a última questão, você vai tirar a foto, né? Primeiro colocar seu nome no caderno, tirar a foto e mandar para o seu professor, combinado? Então, caprichem aí, porque é necessário, né, que vocês façam tudo direitinho. Então, continuem acompanhando certinho, ok? Então, observe a charge a seguir e que retrata uma das consequências do atual arranjo do sistema capitalista. Indicam a crítica retratada por ela. Aí nós estamos falando de quê? O elevado número de pessoas que são desempregadas e o tratamento que é dado a essa parcela da população, certo? É como se tivesse, no livro de vocês está aí a imagem, fica bem mais nítido, né? Fica melhor para vocês conseguirem compreender, e aí essa população está como sendo jogada aí, e aí vocês observam eles estão, como que eles estão manifestando, né? Pedindo alguma coisa. Então, esse grande número de desempregados, como no sistema socialista é diferente, eles querem emprego para todos, e no sistema capitalista vocês observam essa desigualdade, né? Aí fica essa questão para casa. Como eu falei para você, vai ficar uma ou duas questões, né? No caso, na aula de hoje só tem uma questão, então capriche aí nessa questão. Eu vou ler para vocês. A charge a seguir ilustra a divisão da China pelas principais potências europeias durante o século XIX, de acordo com seus interesses. Com base na charge e no que foi estudado nesse capítulo, responda as questões a seguir. Como podemos denominar esse período? Quais os interesses europeus defendiam a China naquela época? O que é orientalismo? Então, a letra A e a letra B fica para casa, vocês devem pesquisar aí no livro de vocês, fica fácil, né? Pesquise que vocês conseguem encontrar a resposta certinho e manda para o seu professor, certo? Então, nossa aula vai ficando por aqui. Fiquem em casa, fiquem com Deus, se cuidem, certo? Se cuidem, o coronavírus está aí, ainda tem muita gente doente, então vamos se cuidar para que isso logo passe e acompanhe todas as aulas de todos os seus professores, façam as atividades, por favor. Um forte abraço, fiquem em casa, fiquem com Deus. Tchau, tchau.